Olá, turma. Eu sou a professora Stephanie e hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de glossário e mapeamento. E hoje eu quero falar com vocês sobre evolução de enfermagem. Professor, o que é evolução de enfermagem? Nada mais é, gente, do que uma etapa que vai definir como a assistência de enfermagem ela está sendo efetivada no paciente, né? Então, ela corresponde basicamente a uma análise crítica das respostas periódicas que o paciente tem, tá? De acordo com as intervenções de enfermagem. E ela deve constar, basicamente, um resumo dos resultados, dos cuidados prescritos e dos problemas e dos novos problemas identificados num período de 24 horas. Ai, professora, mas eu só fiz 12 horas. O meu plantão só foi de 12 horas. Tá, você vai fazer uma evolução daquele seu plantão de 12 horas. Como você chegou e como o paciente estava quando você chegou no seu plantão e como ele foi evoluindo ou não evoluindo, né, durante a hora ou durante o seu plantão e como você deixou ele quando você saiu do seu plantão, tá? É... Então, nada mais é do que anotar. Você vai anotar, eu tenho o passo a passo, vocês vão entender daqui a pouco. Você vai anotar tudo que você viu no seu paciente, tudo que você fez com o seu paciente. Se você puncionou uma veia, você vai anotar. Realizado acesso venoso com gelco 22 em membro superior direito. Você vai anotar tudo que você fez. Se você passou sonda, você vai anotar. Se ele não evacuou, você vai anotar. Se ele evacuou, você vai anotar. Você vai anotar basicamente tudo sobre o seu paciente naquele período em que você esteve no hospital. A gente fala 24 horas, mas é como eu disse, se você fizer um plantão de 12, você vai anotar o que aconteceu com o seu paciente durante o seu plantão de 12 horas, tá? E aqui, ó, era isso, né? Que eu acabei de falar, o que é uma evolução de enfermagem. E qual é o objetivo da evolução de enfermagem? É avaliar a eficácia das intervenções de enfermagem definidas durante o planejamento da assistência. Tá? Por isso que vocês, né, os técnicos, os enfermeiros, nós devemos conhecer os parâmetros de normalidade. Lembra que eu coloquei aí no quadro? Valores de referência em sinais vitais? Então, é isso, nós devemos conhecer todos os parâmetros de normalidade, desde a cor de uma urina, desde a consistência das fezes, parece até bobeira, né? Mas isso tudo influencia aí na hemodinâmica do paciente. Que é a hemodinâmica? É como ele tá, como o corpo dele está reagindo às alterações que estão acontecendo, ao tratamento que está sendo realizado, né? Como ele consegue ali se manter com os seus sinais vitais instáveis, né? Estáveis. Isso é hemodinâmica. E aí o objetivo é esse. O objetivo é avaliar a eficácia das intervenções de enfermagem definidas no planejamento da assistência. Por isso que é muito importante que a gente conheça os parâmetros de referência, os valores de referência, que a gente consiga identificar odor, que a gente consiga identificar coloração, que a gente consiga identificar edemas e que a gente consiga escrever e identificar também as nossas terminologias técnicas, né? Próximo tópico que eu coloquei aqui são que existem tipos. Existem tipos de evolução. Existe a evolução de entrada, que é quando o paciente chega e ele está vindo proveniente, sei lá, de um outro setor, tá? Ele não está vindo de casa, de nada disso. Então, a evolução de entrada nada mais é do que uma evolução feita no ato da internação, priorizando problemas levantados no histórico, tá? Que servirão de referência à primeira prescrição de enfermagem. Deve constar de entrevista e exame físico. O que é exame físico, professora? Exame físico, eu vou avaliar o meu paciente céfalo-caudal, tá? Quando eu falo céfalo-caudal, eu falo da cabeça aos pés. E aí eu vou avaliar nele estado de consciência, coloração da pele, se ele já chegou no hospital com alguma lesão por pressão, que eu já falei para vocês o que é, se ele tá andando, se ele não tá, tá? Eu vou avaliar tudo, se ele já veio com acesso venoso, se ele não veio. Aí nós temos a evolução diária, que é aquela que eu acabei de falar, que é feita a cada 24 horas ou a cada passagem de plantão, né? Deve ser feita
em partes, né? Você vai fazendo por partes, porque eu faço minha parte de 12 horas, e aí o meu colega que vai vir vai fazer a outra parte dele de 12 horas, e aí nós fechamos uma evolução de 24, que nós vamos ter dados sobre o paciente durante 24 horas, feito por duas pessoas diferentes, a não ser que você vá assumir o plantão de 24 horas, né? E nós temos a evolução de alta, que é feita no momento que um paciente desocupa o leito, ou por alta, ou por óbito, ou por transferência, tá? E aí nós temos o que uma evolução de enfermagem perfeita ela deve conter, né? Aí eu anotei aqui para vocês: observar e anotar como o paciente chegou. Como assim, professora? Se ele veio de casa, do pronto-socorro, transferência de outra instituição, de outro setor intra-hospitalar, estava na emergência, foi para o centro cirúrgico, estava no CTI, foi para a emergência, quer dizer, estava na emergência, foi para o CTI, entendeu? Nisso aqui ainda, em observar as anotações de como o paciente chegou, eu tenho que saber se ele tem acompanhante, se é familiar, se é vizinho, se é amigo ou se é um profissional de saúde. E aqui ainda, na observar e anotar como o paciente chegou, eu tenho que saber as condições de locomoção. Eu tenho que saber se ele está deambulando, para quem não sabe, por mais que tenha escrito o termo técnico, deambulando é andando, tá? Se ele está deambulando com auxílio de enfermagem, se ele está de maca, se ele está de cadeira de roda. Eu tenho que observar tudo. Assim que ele chegou para mim, a evolução é um ato de observar. Eu sempre falo isso. Se eu não observar o meu paciente, eu não consigo evoluir ele. Se eu for aquela pessoa que não tem, que não é humana, né, que trabalha como um robô, vai lá, faz, você não consegue evoluir um paciente. Você vai ter muita dificuldade para evoluir um paciente. Mas se você faz esse exercício de observar, que é o que eu estou falando, que evolução de enfermagem é observar, se eu conseguir observar, eu vou conseguir anotar tudo que eu preciso para depois só ir encaixando na minha evolução de enfermagem, né? Aqui, a outra bolinha. Outra bolinha. Observar e anotar as condições gerais do paciente. Que é isso? Nível de consciência, se ele está lúcido, se ele está orientado, se ele está desorientado, se ele está em coma, tá? Humor e atitude, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está apático. Higiene pessoal, se ele tomou banho no leito, banho de aspersão. Banho no leito é quando o paciente está acamado, não pode levantar da cama, né? E aí ele toma um banho no leito. Banho de aspersão é um banho que o paciente consegue deambular, ele anda, ele vai até o banheiro, até o box, e você vai junto e fica observando. Esse é um banho de aspersão, né? E nós temos um banho de imersão também, que é em banheira. Então você vai observar isso. A higiene pessoal dele, se ele vai tomar banho no leite, se ele vai tomar banho de aspersão, se ele vai tomar banho de imersão. Estado nutricional, se ele está nutrido, desnutrido, se ele está com SNE, que é sonda nasoenteral, se ele está com SNG, que é sonda nasogástrica, se ele está comendo com auxílio da enfermagem, se ele come sozinho, isso tudo, tá? Coloração da pele. Lembra na aula passada que eu falei dos Smurfs em cianóticos e Simpsons e icterícia? Então, eu vou reparar a coloração da pele. Se ele está ictérico, se ele está cianótico, se ele está corado, se ele não está corado, se ele está pálido. Tudo isso eu vou anotar. Tudo isso aí só na observação, só em observar e anotar as condições gerais do paciente, que é a segunda pontinha, a segunda bolinha. E se ele está com algum dispositivo de uso? Como assim, professora? Se ele está com gel com scalp, o que é gel com scalp? Acesso venoso? Vamos falar mais para haver mais entendimento ainda, porque não chegamos nessa parte do curso. Acesso venoso é quando o paciente está com um cateterzinho na veia, tá? Para tomar soro, para tomar medicação, seja lá o que for. Tem que observar se ele então está com gel, com scalp, com sondas, com curativo. Que tipo de curativo? Oclusivo, semi-oclusivo, aberto, fechado, compressivo? Parece muita coisa, né? Mas não é. Se a gente fizer esse ato de olhar o paciente, tudo isso é anotado, tá? Conforme você vai olhando ele. E as queixas do paciente, né? Tudo que ele refere e foi informado pela família
sobre queixa, sobre dor, sobre movimentos. Ele não consegue movimentar o braço direito, ele não consegue movimentar a perna esquerda, ele não tem visão do lado direito, ele não fala, todas as queixas que o paciente ou o familiar ou acompanhante, né, responsável por ele nos relatar, a gente anota também. Aqui, ó, terceira bolinha, anotar orientações efetuadas ao paciente e à família, tá? Como assim, professora? Falar, sei lá, o paciente vai receber alta, olha, ele vai, ou ele tá no hospital mesmo, porque mesmo no hospital, tá no hospital, não tem que avisar nada à família, eu tenho que avisar tudo, tá? Então a família chegou lá, você vai na família e você explica. Olha, hoje ele tá de jejum, aí você tem que explicar o porquê do jejum, pode ser para fazer um exame, pode ser para entrar em cirurgia, né? Hoje ele vai coletar exame, hoje foi inserido um catéter venoso no seu paciente, que é o famoso para botar o sorinho e tal, no seu paciente não, no seu familiar, você tem que avisar e orientar a família quanto a tudo, mais ainda se esse paciente receber alta e ele tiver que ter cuidados em casa, você vai ter que orientar mais ainda esse familiar, porque nem sempre ele é da nossa área, às vezes ele pode ser leigo. Então, orientar ele quanto aos cuidados que ele precisa ter em casa com esse paciente é muito importante. Aí, os dados do exame físico que eu falei, aquele céfalo-caudal, né? Os cuidados realizados, tudo que você realizou, se você realizou banho, se você fez uma punção, se você administrou medicamento, se você realizou curativo, tá? As possíveis intercorrências, o que é intercorrência? O paciente está bem com a medicação dele, tudo tranquilo. Do nada, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E aí foi realizada manobra de ressuscitação. Isso tem que ser anotado, tá? Isso é uma intercorrência, é algo que ninguém estava esperando. Houve uma intercorrência, né? Constar as respostas do paciente, né, diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro. Se vocês não sabem, o médico prescreve medicação e o enfermeiro ele prescreve cuidado, tá? Então, tudo que é relacionado a cuidado que será prestado, que vocês irão prestar a esse paciente, é prescrito pelo enfermeiro. E aí nós temos que anotar se esses cuidados prestados pelo enfermeiro, eles estão sendo eficazes, sabe? Se está adiantando, porque se eu não anotar, se eu não fizer uma anotação sobre, sei lá, a enfermeira pediu para realizar curativo a cada 12 horas, por exemplo, tá? É só um exemplo bobo. Mas a cada 12 horas eu tô vendo que o meu paciente está sentindo muita dor, que o curativo não tá que a ferida não tá fechando. E aí você anota, porque aí as enfermeiras, né, elas vão prestar outro tipo de cuidado, porque aquele não está sendo eficaz, né? Vamos virar aqui. Ainda o que deve conter. Devem ser registrados, após o cuidado prestado, orientações fornecidas e informações obtidas, tá? Então é aquilo que eu já falei, orientações fornecidas, o que você orientou ao paciente, o que você orientou ao familiar ou responsável do paciente e informações que você provavelmente obteu. Sei lá, o paciente vai amanhã fazer um ecocardiograma. Você tem que avisar ele. Não é simplesmente amanhã chegar o maqueiro às 2 horas da tarde e levar ele pro eco. Ele ficar, eu tô indo pra onde? Eu tô indo pra onde? Tá? Tem que ser avisado a ele, claro, se ele for lúcido, né? Se ele for desorientado, a gente vai avisar a família. Se ele for de menor, vai avisar a ele e a família. Tudo aí tem que ser com muito cuidado, né? Devem-se priorizar a descrição de características como tamanho, tá? Se você vai fazer um curativo numa lesão por pressão, a gente tem que saber o tamanho dessa lesão, tá? Se ele urinou, você tem que saber quantos ml de urina ele eliminou naquele dia, né? Urina, quando o paciente elimina urina, o termo técnico para isso é diurese, ele eliminou a diurese, tá? Então tem que saber a mensuração em centímetros, milímetros, ml, litro, tá? Eu tenho que saber coloração, forma, textura, tá? Não conter termos que deem conotação de valor. O paciente está bem.
Ah, o paciente está mal. Ah, o paciente comeu muito pouco. Isso não existe, né, gente? Nós temos as nossas terminologias técnicas para a gente saber escrever e entender. Você está vendo como ficou feio o jeito em que eu falei? Né? O paciente está bem. Hoje recebi o paciente bem. Isso não existe, né? Hoje eu recebi o paciente estável, consciente, deambulando, né? Hoje eu recebi o paciente bem ou recebi o paciente mal. Hoje recebi o paciente instável, aí você bota os sinais vitais que provavelmente vão estar todos em nenhuma harmonia. E aí quer dizer que esse paciente está mal, mas eu não preciso escrever que o paciente está mal, isso não existe, né? E conter abreviaturas previstas, como assim? HD, hemodiálise, TB, tuberculose, é, SVD, sonda vesical de demora, ou CVD, catéter vesical de demora, SVA, sonda vesical de alívio, ou CVA, sonda vesical de demora, SNG, sonda nasogástrica, SNE, sonda nasoentérica. Deixa eu lembrar aqui mais coisas. MMI, membros inferiores. Quando eu falo dos dois membros inferiores, eu boto MMI em letra maiúscula. Quando eu vou falar apenas de um membro superior, eu boto MI e o membro, se é direito ou esquerdo. Membro superior, direito. MID. Membro inferior, desculpa. Membro inferior direito, MID. Membro inferior esquerdo, ME. E aí isso serve para membro superior também. MSD, membro superior direito, MSE, membro superior esquerdo. E MMSS, membro superior. Aí nós temos o TOT, o COT. O que é o COT? COT. Cânula orotraqueal, UVM, que é ventilação mecânica, que é uma coisa que a gente está utilizando muito em hospital por causa do Covid. Nós temos muitas abreviaturas, tá? Então, coisas aí que a gente tem para aprender. E tudo isso a gente vai escrevendo. E isso vai virando uma evolução de enfermagem, que eu acho que é o último tópico aqui, que eu coloquei para vocês verem como isso se forma, o que ela vira, né? Um exemplo. Eu não coloco só o nome do paciente, eu coloco lá no hospital, tá? Porque já vai ter no prontuário dele. Mas aqui eu escrevi cliente e botei as iniciais, né? Eu peguei essa evolução da internet. Cliente, MBC, 30 anos, feminino, no 5º dia de HD, de hemodiálise, né? Evolui bem, estando consciente, orientada, alegre, higienizada por aspersão, deambulando sem auxílio, nutrida, aceita bem a dieta ofertada, mas não concilia bem o sono e repouso. Normocardia, aí eu coloquei do lado os 70 batimentos por minuto, que é do normocardia, o valor de normalidade é de 60 a 100, basicamente, né? Normotérmica, tá com a temperatura normal de 36,5 graus Celsius. Tá eupneica, tá com 17 incursões respiratórias por minuto. E normotensa, com 120 por 80 milímetros de mercúrio. Pele com ausência de lesões, ictérica, então ela tá amarelinha, né? Segue em soroterapia com acesso venoso pérvio em membro superior direito, ausência de sinais flogísticos. Sinais flogísticos há uma inflamação, tá? Não tem nenhuma inflamação. Hiperidratada e com edema de membro inferior. Ela tá bem hidratada, mas ela tá com edemia na perna, tá? Nas pernas, porque eu não informei aí se é direita ou esquerda. Diurese presente, então ela tá indo no banheiro fazer o xixizinho dela. Professora, mas se ela não tivesse com diurese presente, a gente ia anotar funções fisiológicas em fralda, por exemplo, tá? Funções fisiológicas em comadre, né? Evacuações presentes com característica pastosa. Aí, entre parênteses, quem fez essa evolução colocou SIC, ou pode ser o CIP, né? Que é segundo informações do cliente ou segundo informações do paciente. Porque se ela tem diurese presente, ela vai no vaso sanitário e faz o xixizinho dela, automaticamente ela também evacua em vaso sanitário. Então não tem como você descrever como as fezes dela está, só se fosse em fralda. Aí
A informação não seria segundo o paciente, seria algo que você viu, tá? Que foi ausente no período em que esteve lá, ela não evacuou. A ausência de estertores pulmonares. Estertores pulmonares são ruídos adventícios, tá? Sabe quando a gente coloca o ouvido no pulmão da criança e a gente ouve aquele roncar? Tá? Então ela não tem. Refere dor abdominal em quadrante superior, na parte de cima do abdômen ela sente dor. Segue medicada conforme prescrição. Realizada coleta sanguínea para hemograma pela manhã, em jejum, aguardando o resultado. Orientado a manter repouso no leito, segue sob os cuidados da enfermagem. Isso é uma evolução de enfermagem. Se vocês forem ler, é basicamente o que você viu e o que você fez no seu paciente. Não tem complicação. O que complica é a gente. Sabe, se a gente não olhar o nosso paciente, a gente não consegue evoluir ele. Então, o paciente chegou para você, você tem que ir lá, você tem que olhar, tá? Não adianta só falar, é o leite 6, ele tá com a perna quebrada. Não, você tem que ir lá olhar, você tem que ver se tem lesão, se ele tá com acesso, se ele tá se alimentando. Você tem que olhar tudo, você tem que olhar de verdade seu paciente, tá? Não é só, como eu falo, a gente olha, né? A gente olha, a gente entende o nosso paciente, a gente não pode só passar o olho assim, leito 6, velhinho. Não, não é assim, sabe? Como eu já disse, é alguém, é o amor da vida de alguém. Por que a professora tem que fazer isso? Porque isso, se eu chegar, por exemplo, você foi embora e deixou essa devolução para mim. E aí você vai me passar o plantão, você, além de deixar essa evolução para mim, você me passa o plantão. Assim que eu chego, você me fala, eu fiz isso, meu paciente é esse, é esse. Você vai assumir os meus pacientes, são seus a partir de agora. Eu evoluí, você vai falar tudo que você fez para ela. E aqui, para mim, né? E aqui vai estar escrito também tudo que você me falou. Por quê? Porque só me falar eu não vou lembrar, né? E tudo que está anotado é prova pra gente, inclusive. Então eu posso olhar aqui e ver se o meu paciente ele continua bem, se ele continua estável, se ele está reagindo bem aos tratamentos ou se ele está regredindo, né? Se esse que nem ele tá com edeminha, ela tá com edeminha aí, né, em membros inferiores. Se esse edema ele vai diminuindo, se eu não notar nada, eu não sei nada, eu não sei como esse paciente está evoluindo. Então é por isso que a gente faz uma evolução de enfermagem. Eu sei que pode parecer muita coisa, eu sei que pode parecer difícil, mas tentem olhar, tentem entender, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê quarta-feira. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu tô aqui.